Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Salmo 119. A gente vai ler a partir do versículo 1. Salmo 119, para quem não sabe, é conhecido como o Salmo da Palavra. E hoje você obteve mais essa informação. Salmo 119 é o Salmo da Palavra. E nesses versículos que nós iremos ler, eu consegui anotar todas as vezes que o salmista se refere à palavra de Deus. Todas as vezes que Davi fala, porque esse salmo, ainda que fica difícil de encontrar sua autoria, a maioria dos estudiosos dedicam ele a Davi. Então Davi chama a palavra de Deus de lei, preceitos, caminho, ordens, mandamentos, decretos, estatutos, mandamentos, lei. E a gente vai ler. Eu gostaria que você preste atenção, porque em todos os versos Davi se refere à palavra de Deus. O salmista se refere à palavra de Deus. Salmo 119, verso 1 diz assim: como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem os seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fiel tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam os teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graça por viver corretamente, à medida que aprender os teus justos estatutos. Obedecerei os teus decretos. Por favor, não desista de mim. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me os teus decretos. Recitei em alta voz todos os estatutos que nos deste. Alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas. Meditarei as tuas ordens e refletirei sobre os teus caminhos. Terei paz em teus decretos e não me esquecerei de tua palavra. Trata teu servo com bondade, para que eu viva a obedecer a tua palavra. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas de tua lei. Sou estrangeiro na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos. Tu repreendes os arrogantes, são malditos os que desviam os teus mandamentos. Não permitas que zombem de mim e desprezem, pois tenho obedecido a teus preceitos. Verso de número 97, avança um pouquinho, e último para encerrar.
ele vai dizer assim: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Mais uma vez, como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. Oremos. Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra nessa noite. Tua palavra é o centro e está no centro da nossa pregação, do nosso culto nessa noite. Fala com cada um de nós, pecadores, miseráveis, pessoas que não conseguiram fazer aquilo que o teu filho Jesus fez, mas reconhecemos que pela graça fomos salvos e alcançados. Aqui estamos diante da tua palavra. Que o Senhor venha plantar em nós o desejo por ela, como o salmista declarou no Salmo 97. O amor pela tua lei e por nela pensar o dia todo. Nos dê uma boa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Gente, essa é a palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite. E o Salmo 119 é conhecido como o Salmo da Palavra. Nos 22 capítulos, versículos, melhor dizendo, que nós lemos, Davi recita a palavra de Deus em todos. 22 vezes Davi, ele cita a palavra. Só que não acaba aqui no versículo 22. Esse é o maior salmo da Bíblia e é o maior capítulo da Bíblia, contendo 176 versículos ou versos. Só que no decorrer de todos esses versos, Davi enaltece, engrandece, ele adora, ele aponta como prioridade a palavra de Deus. E era um homem que verdadeiramente meditava na lei do Senhor dia e noite. Porque é isso que a Bíblia nos diz. Ele é o salmo mais extenso, o capítulo mais extenso da Bíblia. E, embora sua autoria não é mencionada no início, nós sabemos que Davi escreveu esse salmo. William MacDonald vai dizer que o Salmo 119 tem sido chamado o alfabeto de ouro da Bíblia, porque se você está com a Bíblia física aí, você tem as letras do alfabeto: Aleph, Bet, Fet, Gimel, Dalet, Het. Todas as letras do alfabeto hebraico a gente encontra no Salmo 119. Então é o alfabeto de ouro, segundo esse estudioso. E por que Davi expressa nos Salmos o seu apreço, a sua dedicação, o seu amor pela palavra de Deus? Porque Davi amava a palavra de Deus. A gente vê que o Salmo desenvolve e conclui lá desde o capítulo 1, nós iremos encontrar o amor de Davi pela palavra, porque o que ele inicia no capítulo 1 de Salmos, ele vai continuar no Salmo 19, e depois dá o checkmate no Salmo 119. Lembra do Salmo 1, onde Davi fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei. E todas as vezes que você encontrar na Bíblia a palavra lei, preceitos, caminhos, ordens, decretos, estatutos, mandamentos, automaticamente o autor está se referindo à palavra de Deus. Então o Salmo 1 fala do prazer que devemos ter na lei de Deus. Davi abre o seu conjunto de salmos já dando ênfase para a palavra de Deus.
O Salmo 19 aborda a excelência da palavra de Deus e os seus poderosos feitos. Depois você lê Salmo 19. E o Salmo 119, por sua vez, usa 8 expressões diferentes para a palavra de Deus, que foi a que eu citei aqui. Em outras palavras, lei, testemunhos, preceitos, decretos, mandamentos, juízos, palavras, promessas. Mas Davi, em toda a sua prédica dos Salmos, ele apresenta a palavra de Deus como prioridade na sua vida. E esse Salmo 119, ele é composto por 3 coisas: orações, louvores de Davi e declarações a Deus. Só que o Salmo 97 é o que chama a minha atenção para ministrar sobre a sua vida nessa noite. Davi fala com toda a ousadia: como eu amo a sua lei. Como isso já não se bastasse, ele fala: eu penso nela todo dia. Ou melhor, o tempo todo. Um dos estudiosos, chamado Warren Weiser, ele vai falar que, fazendo uma análise pormenorizada desse capítulo de número 19, ele diz que a palavra de Deus realiza vários aspectos na vida do cristão dedicado. E qual que é a conclusão que Warren chega? Ele vai falar que ela mantém a gente puro. A palavra de Deus, mediante ao que Davi quer dizer no Salmo 119, tem o propósito de nos manter puro. Ela nos dá alegria. Verso 14, 111 e o 162. A palavra de Deus, mediante a prédica do salmista, nos guia, segundo esse estudioso. Ela estabelece nossos valores. A palavra de Deus nos ajuda a orar com eficácia. Somente nesse Salmo 119, a palavra de Deus nos dá esperança, paz e liberdade. A palavra nos ensina que o amor por ela fará com que tenhamos os melhores amigos. Isso está lá no verso 63, 74, 79. A palavra de Deus nos ajudará a descobrir e cumprir os propósitos de Deus. Verso 73. E nos fortalecerá também para testemunhar sobre a nossa fé. Versos 41 e 43. Ele, fazendo essa análise, diz também que quando acreditamos estar no fim da linha, a palavra nos reanima. E para encontrar esse ânimo sobre a palavra, ele diz: leia o verso 25, 37, 40, 88, 107, 149, 154, 156 e o 159. Então a palavra de Deus, segundo Warren, é o que nós precisamos de ter como prioridade para a nossa vida. E não é à toa que o salmista dá tanta ênfase para essa palavra expressa no Salmo 97. Como eu amo a sua lei. E essa é uma palavra para nós, igreja, que é uma pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. O quanto temos meditado na lei do Senhor? O quanto temos separado tempo e gastado tempo lendo as Escrituras? O quanto temos reservado algumas horas, minutos, para lermos, meditarmos naquilo que para Davi tinha uma importância extraordinária? Ou será que estamos dedicando o nosso tempo a outras coisas? Não precisa responder. Mas com certeza, nós temos sim deixado de lado a palavra de Deus por algumas hipóteses. Porque se de fato declaramos como Davi está declarando no Salmo 97, como eu amo a tua lei ou a tua palavra, penso nela o dia todo, nós
reservaríamos ou tínhamos o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, chamado prioridade. Eu não tenho tempo é desculpa para quem não tem prioridade. E a prioridade é algo que nós temos quando de fato amamos e de fato queremos nos dedicar a tal coisa. Só que o quanto de prioridade a palavra de Deus tem sido para nós. O quanto de a primeira coisa do dia, a palavra de Deus tem sido para nós. O quanto temos meditado nos teus decretos, na lei de Deus, nos preceitos, nos mandamentos, no juízo. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos para carregarmos e levarmos uma vida bem-sucedida diante de qualquer situação. Como diz esse escritor, esse estudioso, porque nela nós encontramos o antídoto para a nossa alma. Mas o quanto nós temos amado a lei de Deus? O quanto nós temos gastado tempo com ela? O quanto nós temos priorizado? O quanto nós temos debruçado, olhado, examinado? O quanto nós temos meditado na palavra de Deus? Acredito que muito pouco, porque o ladrão do nosso tempo tem roubado o nosso tempo, tem roubado a nossa energia, tem roubado tudo aquilo que nós temos, e quando já estamos no fim, cansados, não temos mais força. Mas eu quero te dizer que só teremos capacidade de lutar contra a adversidade da nossa vida, contra o inimigo que se levantar em cada fase da nossa vida, se tivermos em nós ou conosco a espada que é a palavra. Se você fizer uma análise básica, simples, de Efésios capítulo 6, Paulo ele está falando de um soldado, capacete da salvação, couraça da justiça, os pés. Ele fala também de uma série de coisas, mas com aquilo que nós teremos que lutar, ele fala que é a espada, e ele fala que é a palavra. E hoje em dia o que a gente encontra? Uma grande massa de cristãos que viveram em um tempo antigo, em que as igrejas não se davam prioridade para a leitura da palavra, para a meditação da palavra. E hoje essas pessoas se encontram fracas, desanimadas, não congregam mais, desprezam o corpo e o sangue de Cristo, não estão nem aí para a ceia do Senhor. Por quê? Porque as experiências falaram mais alto na sua vida do que a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? O dia mau chegou. O valente da dificuldade se levantou, o valente do desânimo, o valente da perseguição, o valente da afronta, o valente da situação difícil. E sabe o que essa pessoa se encontrava? Desarmada, não tinha espada, porque não meditava, não lia. As leis de Deus não foram estabelecidas no seu coração. Diante da dificuldade, uma pessoa que não prioriza a palavra de Deus vai sucumbir. Diante da situação difícil, uma pessoa que não tem na sua mente, no seu coração, gravada a palavra de Deus, essa pessoa vai correr, vai desanimar, vai entregar-se. Mas nós que temos o apreço, nós que temos o amor por essa palavra, e que talvez ainda com a correria do dia não conseguimos meditar nela todos os dias, mas ficamos com o nosso coração às vezes angustiado. Porque como Davi nós declaramos também: como eu amo a tua lei, Senhor. E o amor pelas Escrituras, ele só é possível quando temos prioridade, quando nos dedicamos às Escrituras. Jamais iremos amar sem nos relacionar.
Não existe amor sem relacionamento. O amor, ele só é atingido, alcançado, quando nos relacionamos. E você pode ter certeza que talvez um carro que você já teve, o seu relacionamento com ele, talvez quando você foi vender, te fez ficar triste. Talvez você tenha um cachorrinho, não sei, mas o relacionamento com ele, a convivência. Quando talvez ele morreu, você ficou triste. Mas como que nós iremos amar algo que não temos relacionamento ou como prioridade? Nessa noite Deus está falando com você, igreja. Nessa noite Deus está falando comigo. Precisamos, assim como o salmista declarou, também declarar. Precisamos amar a lei de Deus. Precisamos pensar na lei de Deus todos os dias. Porque a palavra lá em Jeremias, se eu não me engano, no capítulo 33, versículo 33 vai dizer que Deus na nova aliança iria imprimir a sua lei no nosso coração. A palavra de Deus, quando eu falo, não é simplesmente uma palavra escrita, mas é de uma pessoa que eu estou falando. E daqui a pouco nós iremos saber mais sobre o que é essa pessoa. Mas o salmista, ele vai dizer no versículo 1 até o 8 do capítulo 19, que a palavra nos ensina a andar na lei de Deus. A palavra nos ensina que nós seremos protegidos do pecado quando nós de fato meditarmos nela. O versículo 2, a palavra nos ensina, o salmista nos ensina a guardar as prescrições divinas, porque ela é a fonte da felicidade. No versículo 4 do capítulo 19, a palavra está falando que se nós cumprirmos os mandamentos de Deus, isso de fato é uma ordenança divina. Nós temos que observar os preceitos divinos, que deve ser motivo da nossa oração. Porque quando lemos, cremos, e quando cremos, acreditamos e oramos, e a nossa fé é elevada. O aprendizado produz gratidão. Quando nós aprendemos mais da palavra, nós iremos reconhecer que devemos ser gratos por tudo que Deus fez. O aprendizado também nos leva à solene resolução. Precisamos de resoluções para a nossa vida, pelo qual somente na palavra de Deus nós iremos encontrar refúgio. Então, quando o salmista declara que ama a lei, e mediante tudo que nós lemos, ele está falando que de fato a lei de Deus, o preceito de Deus, a palavra de Deus é tudo que ele mais ama nessa vida. E é o que nós, como cristãos, precisamos amar. Somente a palavra de Deus vai acender a chama no nosso coração. Somente a palavra de Deus vai nos fazer ser vitorioso no dia da nossa angústia. Somente a palavra de Deus vai nos dar ferramentas para lutar no dia da tribulação. A palavra de Deus é algo que para nós cristãos tem que ser meditada desde quando nós nascemos. Deus já dizia para Moisés: imprime essa lei, cole nos umbrais, amarre-as, cole na testa deles, para que eles não se apartem da minha lei. E o quanto temos meditado na lei de Deus? O quanto temos priorizado os teus decretos e estatutos? O quanto temos olhado para a palavra de Deus com amor, pelo qual Davi expressa no Salmo 97, e não só no Salmo 97, mas em todo o Salmo 119. Quando vamos olhar para a palavra de Deus e ter prazer em meditá-la? Porque a palavra de Deus, segundo o salmista, é alegria
dá alegria a Deus quando obedecemos. A palavra de Deus nos traz santificação, purificação, é lendo as Escrituras. Nosso culto também tem que ser racional, igreja. Não simplesmente baseado ou pautado em uma fé cega. Mas nós precisamos olhar, entender. E mediante o entendimento que nós temos da palavra, a nossa fé que nós já tínhamos, a nossa crença que nós já tínhamos, será cada vez mais elevada a um nível maior. Precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite, porque ela nos traz purificação. É por meio da palavra que nós somos purificados. Nós observamos a palavra de Deus mediante a nossa dedicação ao que nós temos de prioridade. Nós não podemos fugir dos mandamentos divinos. É o que o salmista está dizendo no Salmo 119. Nós precisamos guardar a palavra de Deus. Ele vai falar: tua palavra escondi, guardada no meu coração, para mim não pecar contra ti. Então, quando eu escondo a palavra, quando eu guardo a palavra, quando eu gravo a palavra, a partir de agora eu tenho sim conhecimento daquilo que foi me dado de graça. Eu preciso aprender os preceitos divinos. É isso que o salmista está expressando no versículo 12. Nós precisamos aprender a proclamar o juízo daquilo que está saindo da boca de Deus. Salmo 119, versículo 13. Nós, a partir de agora, somos testemunhas do divino e precisamos nos regozijar. Davi expressa a sua gratidão, expressa o seu zelo durante os 176 versículos do Salmo 119. Como amo a tua lei, como amo os teus decretos, como amo os teus estatutos, como amo, porque por meio da tua palavra, hoje eu tenho acesso, hoje eu tenho conhecimento. E algumas pessoas falavam: irmão, mas não é só ler a Bíblia, mas você tem que orar. Mas aonde é que diz que eu tenho que orar? É a palavra de Deus. Ah, irmão, mas não é somente ler a Bíblia, você precisa evangelizar. Mas onde é que diz que eu tenho que evangelizar? Toda a nossa base de conceito doutrinário do que nós temos e somos como igreja está na palavra de Deus. É por isso que a reforma protestante foi muito importante. Porque Lutero falou: sola as escrituras, somente as escrituras, mais nada. Não precisamos de argumentos humanos, não precisamos de ideologias humanas, não precisamos de legalismo humano. E foi por isso que desde os anos 40, 50, 60, que a igreja foi envolvida por esses tipos de pensamentos, coisas de homens, pelo qual o nosso Jesus já dizia: você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, mas não enxerga a trave que está no seu. Precisamos meditar na palavra, ter as escrituras como prioridade na nossa vida. O segundo ponto que eu quero falar é que nós temos que ter as escrituras como a nossa companheira do dia a dia. Independente do que você faça, hoje em dia não é desculpa mais meditar na lei do Senhor. Pastor, mas eu saio cedo e eu não consigo ouvir a palavra de Deus, eu consigo ler a palavra de Deus. Eu pego o metrô, fico 1 hora lá dentro. Irmão, é 1 hora ouvindo áudio Bíblia, com fundo musical ainda, para te ajudar. Não tem mais desculpa. Temos diversas versões de Bíblias em áudio. Temos diversas versões de Bíblias narradas. O que de fato precisamos é priorizar. E depois que nós priorizarmos, é trazer a palavra de Deus para ser o nosso ou a nossa companheira do dia a dia. Porque somente aqueles que meditam na palavra de Deus conseguem vencer o dia mau.
O salmista vai dizer no Salmo 1, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo dá o seu fruto na estação própria. Nós somos independentes, irmãos. Nós fomos plantados junto ao ribeiro de águas. Nós não ficaremos secos. Nós não morreremos de sede. Você não está entendendo o que o salmista está falando? Pois será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Irmão, as nossas raízes estarão bebendo direto da fonte. Não haverá seca para nós. Não haverá solidão para nós. Não haverá momento difícil para nós. Porque a palavra de Deus nos alimenta, nutre a nossa vida. E aí ele diz, e tudo quanto fizer, prosperará. É isso que acontece com a vida daqueles que voltam os seus olhos para a palavra de Deus e nela medita dia e noite. Isso não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Mas isso está dizendo que você não deixa de ler. Você não deixa de priorizá-la. Se você acordar 15 minutinhos mais cedo para ir trabalhar, você consegue 15 minutinhos apenas dedicar-se na palavra de Deus. Se você for dormir 15 minutinhos mais tarde, você consegue sim meditar na palavra de Deus. Se você deixar o seu celular por 3 horas, pelo menos dá 15 minutinhos do tempo que você fica nas redes sociais para a palavra de Deus, você vai conseguir sim se relacionar com a lei, amar a lei e produzir muitos frutos na lei. Porque como eu estou falando aqui, igreja, já caminhando para o final, o fato e o primeiro ponto pelo qual nós não podemos nos apartar do livro da lei de Deus, pelo qual nós temos que ter a palavra de Deus como prioridade, é que quando nós lemos a palavra de Deus, não estamos lendo qualquer livro, não estamos lendo qualquer tratado, não estamos lendo qualquer artigo, qualquer livro da atualidade de autoajuda, ou de ciências, ou de filosofia, ou de sociologia, ou de psicologia. Não. A palavra de Deus, ela é uma palavra rema. A palavra de Deus é uma palavra que produz vida. E por isso que todos aqueles que começam a ler a palavra, pode estar em uma prisão, a sua vida é transformada. Pode estar nas drogas, as drogas é deixada e a vida é transformada. Pode estar em uma situação de separação, mas a palavra de Deus é poderosa para restaurar o casamento. Pode estar em uma situação de intriga familiar, pais contra filho, mas a palavra de Deus é poderosa para reatar a aliança. Pode estar em uma situação de desespero, a palavra de Deus traz alívio. Sabe por quê? Sabe por que você não pode se apartar do livro dessa lei? Sabe por que você precisa ler essa palavra todo dia? Eu não sei se você sabia disso, mas eu vou te falar. Porque essa palavra pelo qual nós lemos é Jesus. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, pode ser no capítulo 1 de Gênesis, ou no último capítulo de Apocalipse, nós estamos fazendo uma leitura da vida do nosso Cristo. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa, apontando para um único homem, chamado Jesus. Talvez você possa falar, pastor, mas essa é uma teoria sua. Quem falou que a Bíblia é Jesus? Quem falou que as Escrituras é Jesus? Eu quero te convidar agora a abrir sua Bíblia, lá em João capítulo 1, versículo 1. Onde
João, o evangelho que foi por último mencionado e pregado, no capítulo de número 1, versículo 1, João vai dizer o seguinte: no princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Versículo 4. Aquele que é a palavra possuía vida. Você está entendendo porque a Bíblia transforma tanta gente? Você está entendendo porque os tratados de psicologia, de filosofia, não conseguem explicar o fenômeno do cristianismo? Por que muita gente morreu como mártir por essa palavra, por esse evangelho? O porquê que muitas vidas é transformada? O porquê que muitos assassinos deixam de ser assassino e começam agora a amar Jesus e as Escrituras? É porque a palavra é viva, irmão. A palavra produz vida dentro de nós. A palavra produz vida na minha casa e na sua vida. É por isso que nós não podemos nos acostumar com um cenário de morte. Nós precisamos avivar a nossa vida por meio da palavra. Se você quer ter vida no seu casamento, medite na palavra. Se você quer ter vida nos seus negócios, medite na palavra. Se você quer ter vida nos seus relacionamentos, jovem, medite na palavra. Se você quer ter vida diferente, vida em todos os aspectos, medite nas Escrituras. Versículo 4. Aquele que a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. A leitura ainda de João, capítulo 1. Versículo 6, Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, João não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos estava chegando ao mundo, veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não a reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. E aí você talvez deve estar perguntando, mas pastor, cadê? Aonde que está falando que a palavra é Jesus? Vamos continuar lendo. Versículo 12, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, como resultado da paixão e da vontade humana, como uma relação de um homem e de uma mulher, mas nasceram de Deus. Versículo 14, marca ele. Assim, a palavra se tornou ser humano. Carne e osso. E habitou entre nós. Mais uma vez eu vou ler. Assim a palavra se tornou ser humano. Carne e osso, e habitou entre nós. Todas as vezes que você resistir à leitura da Bíblia, lembre de João capítulo 1, versículo 14. Preciso falar com Jesus hoje. Preciso receber direção de Jesus hoje. Eu preciso me alimentar de Jesus hoje. A palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Observe que os verbos estão no passado, estão no pretérito. A palavra se tornou, ela não está se tornando, ela não vai se tornar, ela já se tornou. Isso comprova a evidência de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e a palavra de Deus. Carne e osso habitou entre nós. Ele era, ele não vai ser, ele não é, mas ele era, ele continua sendo cheio de graça e verdade.
e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. O salmista Davi, alguns anos antes do seu descendente, o homem chamado Jesus, nascer e morrer, o salmista já estava dizendo: como eu te amo, Jesus. Eu penso em ti todos os dias. Como eu amo a tua lei. Como eu amo o verbo, a palavra de Deus. Penso nela o dia todo. Que o nosso amor não venha a ser simplesmente por trabalhar, ganhar dinheiro, fazer uma faculdade, comprar roupas, carro, apartamento, porque tudo isso é passageiro. Mas que o verdadeiro amor da nossa vida seja amar e viver, não para aquilo que é passageiro, mas para aquilo que é eterno e que durará para sempre. Deus está falando conosco, é tempo de nós voltarmos às Escrituras. É tempo de nós fazermos isso, já ensinando os nossos filhos também. Porque quando você pai, você mãe, não tem esse costume, o seu filho, a sua filha também não vai ter esse costume. Mas ensine-os, envolve-os, faça a sua parte, medite na lei e ensine os seus filhos a andar na lei. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações essa noite. É por isso que Davi, com tanto amor, com tanta dedicação, com tanta força, ele pôde amar a palavra de Deus. Ele pôde tê-la por sua. E hoje nós temos esse privilégio. Só que em muitos países as Bíblias estão sendo roubadas e tomadas. Em muitos países a Bíblia é proibida. Isso me faz lembrar uma pregação que eu assisti de um missionário que, fazendo uma missão nesses países cortina de ferro, ele conta na pregação que ele só lembra do olhar daquela senhora eu acho que ela deveria ter uns 80 anos de idade, ele fala. Que quando ele, com a equipe, entregou para ela um exemplar bíblico, ela agarrou aquela palavra, colocou no peito e chorando falou: obrigado, Jesus, obrigado. Obrigado porque eu choro, eu me alegro porque a minha foi tirada há 20 anos atrás. Eu tinha 60 anos quando a minha Bíblia foi tirada de mim. E chegará esse tempo em que a Bíblia será tirada de nós. É por isso que nós temos que dedicar o nosso tempo, nosso pouco tempo que temos, pelas Escrituras. Que o amor pelas Escrituras seja o lema da nossa vida. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!